Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem não me conhece, está vendo um vídeo do meu canal pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada. Bom, gente, sempre uma satisfação falar com todos, trocar conhecimentos, passar alguma parte do meu conhecimento, sempre com muito cuidado, colocando temas aqui para a gente poder discutir e se aprimorar dentro do universo da Umbanda e das coisas espirituais, né? Antes de mais nada, gente, eu vou falar aqui hoje sobre o Senhor Tranca-Rua, né? Dando continuidade àqueles vídeos que eu falei que eu ia fazer, que eu estou fazendo sobre entidades e a priori estou fazendo sobre os Exus. E quero salientar que às vezes aparece um ou outro que questiona aquilo que eu falei, né? Que não concorda, enfim. Antes de mais nada, volto a dizer, estou aqui fumando o meu charuto, baforando, porque faz parte do universo da Umbanda o charuto, entendeu? Não sou fumante, mas eu uso o charuto para me dar mais forças aqui dentro do meu terreiro. E se alguém não concordar com aquilo que eu escrever, ou com aquilo que eu colocar aqui dentro dos meus vídeos, é simples, apareça e fale aquilo que sabe, né? Fale aquilo que entende, porque é muito simples falar que você disse e não tem sentido, mas então vai lá, mostra o que você sabe. Se você questiona alguém, critica alguém, mostre o que você sabe. É muito simples criticar quem tenta fazer alguma coisa. Aprenda. Ou se você não sabe e se julga o profundo sabedor das coisas, então apareça. Mídia social é o que não falta por aí, meu amigo. Aprende um pouco e vai lá e fala aquilo que você sabe, sem querer dizer que o que o outro está fazendo é questionável. Eu falo sobre a minha experiência, nunca disse que aquilo que eu falo é a verdade absoluta, nunca disse. Se alguém for pegar todos os meus vídeos, em nenhum momento eu estou falando que eu sou o dono da verdade. Então, esse é o recado de hoje. Porém, vamos falar sobre o Senhor Tranca-Rua, porque me pediram, e as pessoas pedem, que eu poderia falar sobre o Senhor Tranca-Ruas. Primeiramente, o Senhor Tranca-Ruas, assim como todos os Exus, são seres espirituais, são forças espirituais que respondem às leis maiores. Então, Exu, volto a dizer e vou morrer falando, Exu não é diabo, Exu não tem cornos, Exu não tem pé de cabra, Exu não é associado ao demônio, não é anjo caído. Exu nunca teve nada a ver com isso. E se quando eu falo que isso é invenção da Igreja Católica e que jogou isso no inconsciente coletivo das pessoas, que querem acreditar que o Exu e uma pombagira são seres infernais, dispostos a fazer artimanhas para macular a vida das pessoas, essas pessoas precisam estudar. Elas precisam entender o que é Exu. Desde os primórdios, o que é o Orixá Exu, até chegar nos Exus de trabalho, essas entidades que baixam nos terreiros, trazendo as suas forças. Como eu sempre falei, e abro aqui o nosso bate-papo de hoje, muito do que se viu de Exu no passado, sem que as pessoas percebessem, eram sim quiumbas disfarçados de Exus, camuflados de Exus, travestidos de Exus, que baixavam em terreiros e falavam: eu sou fulano de tal, inclusive o seu Tranca-Rua, que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais famosos. O Exu Tranca-Rua é um dos mais citados nas igrejas evangélicas,
Quando a pessoa vai lá e diz que está tirando o demônio do infeliz lá, ele pega e fala: eu sou o senhor tranca-ruas. É sempre o tranca-rua, o Zé Pilintra, os famosos, né? Que eles querem dizer, que eles querem continuar estupidificando as pessoas. Então é só procurar um pouquinho de entendimento do que é a religião, nós vamos entender que Exu responde às leis maiores, que Exu responde a algo maior, que Exu é patente, que os guardiões Exus não são seres à mercê das nossas infantilidades, das nossas imbecilidades, dos nossos papinhos furados dentro de terreiro, servindo-nos como se não fossem os nossos escravos, que Pombagira só vai arrumar namoradinho por um monte de gente ou destruir a família do outro para favorecer alguém, ou mesmo o próprio Exu, que estaria ali disponibilizado ali, por meia dúzia de velas, charutinhos e coisas parecidas, ou então fazer cortes para ele, ele vai arrasar a vida de quem quer que seja. Não existe isso. Isso daí acontece porque o quiumba está lá, ou o médium que gosta de fazer teatro. Então o quiumba, ele se passa de qualquer entidade, e o médium, sendo desavisado, acaba entrando na onda, né? E o Exu deita, o quiumba deita e rola. Primeiro ponto. Agora o senhor tranca-rua, que esse ser mortal aqui teve a oportunidade de falar, de se consultar, de aprender, de observar a grandeza dessa entidade, ele é um senhor Exu. O Exu tranca-ruas, ele não é um ser desenhado pelo folclore das pessoas, pela mente das pessoas. O Exu tranca-rua não é esse tipo de entidade que nós vemos por aí, em muitos lugares, infelizmente, sem querer enaltecer qualquer tipo de crítica, uma entidade que está ali, escrava, para fazer qualquer tipo de artimanha. Primeiramente, o senhor tranca-rua responde a um orixá, que dentro das 7 linhas da Umbanda, ele está lá, diretamente respondendo ao Senhor Ogum. Ele é o Exu responsável pelos caminhos. Então, quando nós vamos invocar ou evocar a força do Exu tranca-ruas, é destrancar mesmo, destrancar as travas. Ele tem esse poder dentro do seu mistério de destravar essas forças através da grandeza e do trânsito que ele tem capacidade de fazer pelas dimensões. Exu tranca-ruas é um Exu extremamente poderoso, o verdadeiro, né? Não o fantasioso que infelizmente nós vemos por aí, que se submete a esse tipo de folclore desdenhado que se faz em alguns lugares. Muitas vezes a pessoa aprendeu daquele jeito, ela viu daquele jeito, ela caminhou dentro dessa forma, e aí para você tirar esse paradigma é difícil, porque você tem que desmembrar o que está no inconsciente coletivo. Então ele não tem pé de cabra, ele não é chifrudo, ele não está lá para fazer esse tipo de coisa. Ele não é um ser caído. Algumas pessoas publicam na internet, e antes até de internet, quando eu comecei a estudar por Exu, que ele teria um nome cabalístico, Tarshimash, alguma coisa assim, não sei nem pronunciar o nome direito, né? Que é um nome cabalístico, né? Dos anjos da demonologia, Tarshimash, alguma coisa assim. Me perdoe se eu estou falando errado a pronúncia, né? Que é um nome cabalístico dado a esse Exu, assim como nós temos tantos outros ali que são colocados dentro dessa força dos anjos caídos, daqueles que pertenceram àquela questão folclórica, vamos dizer assim, mas também da construção de associar sempre Exu a algo
demoníaco, né? Algo do mal. Tanto que muitos terreiros cortaram por muitos anos a influência e a presença de Exu. Eles acabavam tendo que se manifestar de outras formas. Então, ele não é um anjo caído. Ele não é um ser para fazer qualquer coisinha que o nego lá vai lá e pede para ele, das coisas mais absurdas, principalmente machucar e destruir a vida das pessoas. O Exu Tranca-Rua, ele se desmembrou. Essa força cresceu tanto que nós temos o Exu Tranca-Ruas principal, né, o Senhor Tranca-Ruas, diretamente missionário do Senhor Ogum, e nós vamos ter depois os desmembramentos dele, que nós vamos ter também o Exu Tranca-Rua das Almas, que já estaria totalmente voltado ao seu trabalho nos cemitérios. Então nós vamos ter outras formas, outras influências, outros cruzamentos, entrelaçamentos ligados ao Exu. Então, a força, ela se desmembra, ela cresce. Então nós vamos ter o Exu Tranca-Rua de uma vertente, de um ponto ou de um campo da natureza onde ele atua, todos eles ligados ao principal Exu, que é o Exu Tranca-Rua, ligado à falange e à força de Ogum. Então, gente, o Exu Tranca-Rua, assim como nós vemos até um túmulo ali em Campinas, destinado a ele, que teria ali seria o túmulo do seu Tranca-Rua, nós sabemos ali que não tem o Tranca-Rua lá sepultado ali. Ali foi um pedido, né, da própria entidade que tivesse ali um local para fazer alguns trabalhos destinados a ele, e acabou se desenvolvendo esse templo, né, ali dentro do cemitério para o Senhor Tranca-Rua das Almas. Assim como também há muito tempo eu soube de um capitão que está enterrado aqui no cemitério do Araçá, ali, onde diziam que ele teria sido também o Senhor Tranca-Rua. O Senhor Tranca-Rua, ele é muito mais antigo do que essas pessoas que que viveram aí no século XIX, século XVIII. Essa força do Exu e de vários Exus não está somente ligada ali à presença dessas entidades que viveram ali no século XIX. O que nós temos, sim, é uma militância enorme de espíritos em suas encarnações que foram abarcados pela força do Exu Tranca-Rua e que ali passam a ser os seus falangeiros e passam a trabalhar dentro da vertente, da corrente, da falange do Exu Tranca-Rua, assim como acontece com todas as linhas e todas as entidades da Umbanda. É utopia imaginarmos que na quantidade de médiuns que nós temos, sempre é a mesma entidade. Ou a entidade troca disso, troca de médium, está aqui, está ali. Não, nós temos ali os abarcamentos. E esses abarcamentos, eles são conduzidos dentro do quê? Da quantidade de espíritos que em suas encarnações já estavam ligados de alguma forma a essa força de Exu, ou a essa força dessa entidade, ou aos espíritos ligados a essa entidade, e vai se formando as falanges. Existem vários estudos onde se coloca ali 7, 14, 21, e assim sucessivamente vai se formando as falanges desses Exus. Mas isso aí cresceu, porque os espíritos evoluem, e eles vão deixando, à medida que eles vão depurando a sua densidade, eles vão deixando de ser espíritos incorporantes, e vão subindo, e vão se elevando, e vão caminhando. Então vai surgindo o quê? Outros espíritos. Então por que nós vemos tanto nas manifestações, nas visões das pessoas, a maioria dos Exus
se apresentando com aquela vestimenta do século XIX, né? Aquela cartola, aqueles nobres, assim, vestindo como se fossem, demonstrando claramente a moda do século XIX, do século XVIII. Porque esses são os últimos, né? Esses são os últimos, os mais recentes, que estão sendo abarcados pela falange dessas entidades. Então, é preciso ser falado que nós vemos entidades que se manifestam entre nós porque eles fazem parte de um compêndio, né? Onde vão se manifestando e vão trazendo seus conhecimentos e vão trazendo o quê? A essência da linha pelo qual eles trabalham. Então, muito mais antigo do que nós imaginamos, e primeiramente temos que tirar essa visão do Exu, do anjo caído, do anjo cabalístico, da entidade da cabala, das coisas ligadas a essas coisas, a essas fontes, né? A essas naturezas, porque Exu é muito mais antigo do que isso. Então nós cada vez mais vamos desmembrando esse conceito. Então o Senhor Tranca-Rua, que eu tive a oportunidade de conhecer, ele realmente se apresenta com essa forma, né? Assim como nós já vimos alguns se apresentarem, se mostrarem com a capa, sem camisa, outro com aquela capa mais, aquele azul escuro, trazendo a chave, que faz parte do conceito de abertura dos caminhos, né? Nós vemos muitas formas de atuar, diferenciando um para o outro. Isso vai muito de acordo com o quê? Com a essência do que está registrado na cabeça do seu médium. Então, como qualquer outra entidade, ela vai sempre atuar dentro do conceito dela, evidentemente, mas os registros do seu aparelho, do seu médium, sempre vão estar influenciando. Então, gente, mais antigo do que possamos imaginar, o Senhor Tranca-Rua, assim como outros, eles estão aí nas existências sucessivas que trazem o seu conhecimento. Como a maioria dos Exus, ele também é um profundo conhecedor de magia. Ele é um profundo conhecedor desses conceitos. Então nós vamos ter Tranca-Ruas trabalhando nos cruzeiros, nós vamos ter Tranca-Ruas trabalhando na linha das almas, nós vamos ter Tranca-Ruas trabalhando principalmente nas encruzilhadas, pela sua força, pelo seu conhecimento e principalmente pela sua capacidade de desmembrar, descaracterizar, destruir, anular baixas magias. Eles têm esse conhecimento e vamos ter, evidentemente, Exus Tranca-Ruas, que também foram médicos, né? Nós vamos ter Tranca-Ruas, que também foram padres ligados à Inquisição, né? E eles estão na falange, na corrente do Senhor Tranca-Ruas. Aqueles que eu conheci sempre foram, que eu tive a oportunidade de falar, sempre foram entidades muito austeras. O Senhor Tranca-Rua, devidamente incorporado em seu médium, ele é muito incisivo. Ele, na maioria das vezes, ele é o chefe, ele é o comandante de um terreiro, né? E ele tem um aporte muito grande dentro da sua luz. Então, para ser um Exu Tranca-Ruas, ele tem que ser realmente um espírito de muito conhecimento, de muita força, de muita grandeza nos quesitos ligados a destruir e anular baixas magias. Então, esse é o conceito do nosso querido e amado Exu Tranca-Ruas. Então, gente, esse é o nosso bate-papo de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, se alguém tiver alguma consideração a falar, vamos desenvolvendo aqui
o assunto para que nós possamos fazer mais vídeos falando sobre essa entidade. Ok, gente? Assim como todos os Exus são profundos conhecedores das forças magísticas. Ok, gente? Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro aqui do nosso canal. Eu agradeço a todos. Que Oxalá, nosso Pai Maior, abençoe. Estou todas as sextas-feiras aqui na nossa casa, impreterivelmente a partir das 20 horas. Aguardo. Quem quiser conhecer a nossa filosofia e o nosso trabalho aqui na nossa casa, será sempre muito bem-vindo. Meu saravá fraterno. Até o próximo encontro.